Imagine que durante séculos existiram livros, histórias, ensinamentos e visões que foram considerados sagrados por antigas comunidades de fé, mas que hoje permanecem esquecidos, apagados ou cuidadosamente ignorados. Textos que narram encontros com seres celestiais, sabedorias ocultas, visões do céu e até episódios da vida de Jesus que não aparecem na Bíblia atual. Hoje, nós vamos abrir esses manuscritos proibidos, questionar suas origens e entender por que foram excluídos do livro mais influente da história. Prepare-se. O que você está prestes a ouvir pode mudar completamente a forma como você compreende a fé, a história e o próprio cristianismo. Para entender os livros perdidos, precisamos primeiro retornar às origens da Bíblia, a um tempo em que nada era oficial. Não existia uma Bíblia fechada, pronta, como conhecemos hoje. Havia apenas coleções de textos, pergaminhos e tradições orais transmitidas por famílias, sacerdotes e comunidades inteiras. A Bíblia que usamos hoje é resultado de séculos de escolhas, debates, disputas teológicas e decisões políticas. Alguns textos foram aceitos, outros foram rejeitados, e muitos simplesmente desapareceram. Mas quais eram esses textos? O que eles continham? E por que foram considerados perigosos ou polêmicos demais? O primeiro e talvez o mais intrigante desses livros é o livro de Enoque. Ele descreve, com riqueza de detalhes, os anjos que desceram do céu, os vigilantes, que teriam ensinado magia, armas, astrologia e segredos proibidos à humanidade. Enoque também relata viagens ao céu, encontros com seres luminosos e revelações sobre o fim dos tempos. O texto era extremamente popular entre judeus antigos e até mesmo foi encontrado entre os manuscritos do Mar Morto. Então, por que foi excluído? Porque apresentava uma cosmologia diferente, um mundo espiritual mais complexo e anjos com poderes e histórias que não se encaixavam na doutrina oficial que se formava séculos depois. Outro texto fascinante é o Evangelho de Tomé. Diferente dos evangelhos tradicionais, ele não conta milagres, não descreve curas, nem apresenta uma narrativa sequencial. O Evangelho de Tomé é composto apenas por frases atribuídas a Jesus, 114 ensinamentos, que parecem mais filosóficos do que religiosos. Alguns estudiosos acreditam que ele preserva ensinamentos muito antigos, talvez até mais próximos do que Jesus realmente teria dito. Mas por apresentar uma visão mais mística, focada no autoconhecimento e na descoberta da luz interior, acabou sendo rejeitado pelos líderes da igreja. Também existe o enigmático Evangelho de Maria Madalena, um texto que traz uma perspectiva surpreendente. Ele mostra Maria como uma figura espiritual poderosa, recebendo ensinamentos secretos de Jesus e sendo questionada pelos apóstolos. Esse evangelho destaca a liderança feminina, algo que mais tarde foi considerado problemático e inconveniente. Por isso, ele não apenas ficou de fora da Bíblia, como também foi marginalizado por séculos. E não podemos esquecer do Pastor de Hermas, uma obra que durante muito tempo foi considerada tão sagrada quanto os evangelhos. Presente em algumas das primeiras Bíblias cristãs, este livro mistura visões proféticas e parábolas sobre arrependimento, moralidade e fé. No entanto, à medida que o cristianismo se institucionalizou, ele foi perdendo espaço até ser completamente excluído do cânon. A grande pergunta é: por que esses livros foram removidos? Por que alguns textos ganharam o selo de Palavra de Deus e outros foram descartados como apócrifos? A resposta envolve teologia, mas também envolve poder. Nos primeiros séculos do cristianismo, diferentes grupos seguiam diferentes tradições. Havia cristãos que acreditavam em um Jesus espiritual e cristãos que enfatizavam sua humanidade. Havia grupos que exaltavam figuras femininas e grupos que as rejeitavam. Havia comunidades que acreditavam em anjos e outras que não aceitavam esse tipo de detalhe. Quando a fé cristã começou a se unir em direção a uma doutrina oficial, muitos textos que não se encaixavam nessa estrutura foram considerados conflitantes, perigosos ou simplesmente inconvenientes. Além disso,
A política teve papel fundamental. Reis, imperadores e líderes religiosos queriam uma fé unificada, ao mesmo tempo simples e útil para manter a ordem social. Tudo o que criava divergência ou confusão era deixado de lado. Mas qual teria sido o impacto se esses livros tivessem sido incluídos na Bíblia? Imagine uma Bíblia que falasse abertamente sobre gigantes, anjos caídos e viagens ao céu. Imagine uma Bíblia que apresentasse Jesus como um mestre de sabedoria profunda, que encorajava a descoberta interior, como no Evangelho de Tomé. Imagine uma Bíblia onde Maria Madalena tivesse papel central como líder espiritual. A fé cristã, como conhecemos hoje, seria completamente diferente. A compreensão dos anjos, da criação, da vida após a morte, até mesmo da relação do ser humano com Deus, teria tomado outro rumo. E o que dizem os estudiosos modernos sobre esses livros? Alguns afirmam que eles revelam como o cristianismo era mais diverso e complexo do que muitos imaginam. Outros os veem apenas como textos religiosos paralelos, escritos para públicos específicos e que não representam a tradição principal. Já os arqueólogos continuam encontrando fragmentos, cópias antigas e manuscritos que revelam que, sim, esses textos eram lidos e respeitados por muitas comunidades nos primeiros séculos. O mais impressionante é perceber que, apesar de excluídos, esses livros não desapareceram completamente. Sobreviveram escondidos em cavernas, preservados por monges, enterrados no deserto, protegidos por comunidades isoladas. Eles se recusam a ser apagados da história. A grande reflexão é: se esses livros estivessem na Bíblia atual, a sua fé seria diferente. A sua visão sobre Deus, Jesus e a humanidade seria outra. Ou talvez a história da religião como um todo tivesse seguido caminhos completamente distintos. Os livros perdidos da Bíblia continuam despertando curiosidade, mistério e fascínio. Eles nos convidam a questionar, investigar e buscar entendimento. E, acima de tudo, nos lembram que a história é muito mais profunda do que as páginas que chegaram até nós. Gostou deste mistério? Então inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo para que mais pessoas descubram essa história fascinante. Até a próxima investigação!